Fala galera, como é que vocês estão? No vídeo de hoje vamos falar sobre o que aconteceu com Fusion Fall, o MMORPG de browser da Cartoon Network. Antes de tudo, gostaria de dizer que muito provavelmente esse será meu último vídeo como um membro compromissado aqui no canal. Pode ser que eu poste um vídeo ou outro aqui de vez em quando, mas agora que aconteceram todas essas coisas com Fusion Fall, eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer é tentar seguir em frente para outros rumos e finalizando essa linda e longa história que eu deixei aqui no canal. Desta forma, eu queria dizer que estou criando um novo canal, onde eu irei comentar e dar minha opinião sobre diversas coisas. Então, se quiserem continuar acompanhando meu trabalho, o link vai estar aqui na descrição. Se inscrevam! Quanto ao Fusion Fall Brasil, o canal não vai acabar só porque eu tô saindo. Membros como o Cauã, Vicente, até mesmo o Lucas ainda podem e vão postar vídeos aqui. Porém, agora, sem mais enrolações, irei explicar do início ao fim do Fusion Fall e, consequentemente, seus sucessores. Bom, você deve estar pensando: de novo um vídeo sobre isso? Nós já estamos cansados de saber o que aconteceu com esse jogo. Mas eu quero deixar claro que esse vídeo é mais para um público geral que não está muito acostumado com o canal e que ainda não assistiu os outros vídeos. E também para aqueles que simplesmente só foram lembrar desse jogo por agora. Nosso ritmo é esse aqui, hein? Cartoon Network Universe Fusion Fall foi um MMORPG desenvolvido pela empresa sul-coreana Dragon Entertainment, em parceria com a Cartoon Network. A empresa asiática foi escolhida pela Turner para se encarregar do jogo devido ao estilo artístico e pelo tom de humor de seus games desenvolvidos anteriormente. E após longas tentativas de tirar o projeto do papel desde 2002, o desenvolvimento do jogo se iniciou em abril de 2006. Os desenvolvedores, juntamente com a Cartoon, decidiram focar em algo que poderia atingir todos os públicos da época, sendo um jogo que juntava várias coisas que faziam sucesso, como animes, MMOs, trilha sonora com estilo puxado pro rock, e os próprios desenhos originais da Cartoon Network, como Ben 10, Meninas Superpoderosas, Mansão Foster, Samurai Jack e muitos outros, juntamente com o mundo da Era City, famoso por reunir todos os personagens originais da emissora para viverem juntos em uma só cidade. This is Cartoon Network. Além disso, para que o jogo fosse acessível para grande parte do público, escolheu-se o Unity para ser a engine do jogo, além de optarem em fazer este inteiramente como um jogo de web browser, capaz de ser rodado em qualquer computador, mesmo os low-end PCs da época. Com tudo isso definido, o jogo foi anunciado um ano depois, na Comic Con 2007, através de um mangá one-shot chamado Fusion Fall Worlds Collide, que é um prólogo da história presente no jogo. Inclusive, para quem quiser ler, o link vai estar aí na descrição. Além disso, no mesmo ano anunciaram a data de lançamento do jogo para o verão norte-americano de 2008, através de alguns trailers mostrando uma versão bem inicial e diferente do que viria a ser lançado algum tempo depois. Um ano após isso, Fusion Fall finalmente começou a ter suas versões demonstrativas e jogáveis em eventos de jogos, mostrando uma ideia básica da gameplay que, como já discutimos isso no vídeo da review do jogo, é basicamente um MMORPG em terceira pessoa que aborda o básico que esse estilo de jogo costuma apresentar, além de implementar mecânicas como parkour em percursos de plataforma e os nanos, que são versões em miniatura dos principais personagens da Cartoon Network presentes no jogo. O papel deles era te auxiliar em combate, com poderes variados como dano adicional, cura, hipnose, e também auxiliavam em outras mecânicas como pulo duplo, XP e dinheiro adicionais e a possibilidade de andar por aí mais rápido. No entanto, aparentemente os desenvolvedores não estavam muito satisfeitos com o desempenho do jogo e tiveram que adiar o lançamento para o final daquele ano.
Com isso, algumas coisas interessantes mostradas nos trailers acabaram sendo cortadas, como por exemplo mudanças climáticas de acordo com a área que você visitava e o que aparentava ser um sistema de dia e noite dentro do jogo. Uma beta aberta para o público foi finalmente anunciada para novembro de 2008, e a partir daí uma série de testes beta foram ocorrendo até dezembro, que era a data planejada para lançarem o jogo, mas tiveram que adiar novamente em um mês, prolongando a beta até dia 11 de janeiro de 2009. 3 dias depois, em 14 de janeiro de 2009, Fusion Fall foi finalmente lançado. O jogo teve uma recepção até que boa, tirando notas geralmente acima da média e sendo considerado um MMORPG bem decente para a época. Uma coisa interessante é que o Fusion Fall foi lançado como um jogo de assinatura, em que você tinha os primeiros 4 níveis grátis que se passam no futuro, que é a zona de tutorial do jogo, onde você aprende as principais mecânicas. E a partir daí, se você quisesse voltar ao passado e jogar os 32 níveis restantes, você teria que assinar o jogo, assim como era no Clube Penguin, no World of Warcraft, jogos assim que você tinha que pagar para jogar e receber benefícios, coisas do tipo. Se você não entendeu muito bem esse lance de viajar para o futuro e gostaria de saber mais sobre a história do jogo, já tem vários vídeos aqui no canal falando um pouco disso, inclusive uma série jogando ele do início até o fim. Mas eu tinha prometido de fazer um vídeo algum tempo atrás contando a história completa do jogo. Infelizmente eu desisti no caminho. Cheguei a escrever cerca de 10 longas páginas de roteiro, e isso era só do prólogo dos acontecimentos da história. Eu demorei meses para juntar tudo necessário para escrever isso, porque a história do jogo é bastante obscura e tem muitas coisas que nem sequer tem uma resposta exata. Daí eu percebi que era trabalho demais para mim e acabei deixando esse vídeo no limbo. Porém, entretanto, todavia, irei fazer um breve resumo do que vocês têm que saber sobre essa história. Tudo começa com seu personagem se inscrevendo para um experimento de viagem no tempo do Dexter. Sim, o Dexter do laboratório de Dexter. Após isso, a Gigi, irmã dele, diz a clássica frase do desenho que ela sempre fala antes de fazer merda. Prepare for launch. 3, 2, What does this button 1. do? Daí, através de um erro na máquina do tempo, seu personagem é enviado para alguns meses no futuro, onde curiosamente está acontecendo literalmente o apocalipse. Pois é, esse planeta gosmento aí decidiu invadir a Terra por simples e espontânea vontade. Mentira, ele tava com fome, ok? Daí esses aliens gosmentos começam a cair do céu e a copiar a aparência dos personagens da Cartoon Network, com a intenção de enfraquecer as forças do planeta de dentro para fora. A partir daí, seu objetivo é reconstruir a máquina do tempo para voltar para o passado, antes desses aliens conquistarem o planeta, para então finalmente ir derrotando cada um deles, um por um, coletando os nanos que eu disse anteriormente e ajudando seus personagens favoritos, que deveriam estar lutando na linha de frente contra essa invasão, mas por incrível que pareça, estão mais preocupados com questões fúteis, não é mesmo? Mas whatever, daí pra frente você só precisa ir atravessando meio mundo e completando missões até chegar no nível 36, para finalmente lutar contra o alien fedorento, também conhecido como Lord Fuse, que está comandando essa invasão. Bom, agora voltando pro jogo em si, a Dragon Entertainment faliu em agosto de 2009, o que mudou completamente a visão que os desenvolvedores tinham pro jogo, deixando-o completamente nas mãos da Cartoon Network. Após algum tempo, a Cartoon percebeu que o jogo não estava dando seu devido retorno financeiro no programa de assinaturas. Daí começaram a estudar maneiras de aumentar o lucro com o Fusion Fall. Inclusive consideraram abrir uma loja online dentro do jogo em que você compraria uma moeda virtual chamada CN Points com dinheiro real. E com ela seria possível comprar diversos itens exclusivos e melhorias in-game. Porém, por mais irônico que pareça, a melhor maneira encontrada pela Cartoon foi abrir o jogo para todos. Assim, em 19 de abril de 2010, Fusion Fall se tornou um jogo totalmente gratuito para todos que tivessem uma conta registrada no site da emissora. Isso pode parecer ilógico à primeira vista, mas faz total sentido levando em conta que agora o jogo exibia propagandas de 15 a 30 segundos ao abrir sua pop-up antes da tela de carregamento, e uma maior quantidade de pessoas iriam ver estas ao entrar no game, o que por um longo tempo estava gerando mais dinheiro para a empresa do que o antigo sistema de assinaturas. Assim como outros MMOs e jogos online, Fusion Fall tinha seus eventos característicos, baseados em feriados e datas importantes ao longo do ano, e também para promover lançamentos de desenhos e até mesmo filmes, como Cães e Gatos. Teve um evento disso no jogo. Mas de todo modo, esses eventos foram importantes para introduzir alguns personagens que não estavam na versão inicial do jogo. Porém, ainda assim, a Cartoon Network percebeu que grande parte dos desenhos que começaram a fazer sucesso entre 2009 e 2010 não estavam no game,
Então eles precisavam urgentemente achar uma maneira de implementar esse pessoal para atrair novos jogadores. E como eles fizeram isso? Foram introduzindo cada personagem um a um, de forma que fizesse sentido e agregasse a história do jogo. Na verdade não. Eles tiveram a brilhante ideia de mudar completamente o sistema do jogo. E então, em 16 de fevereiro de 2011, surgiu a Academia. Eu fiz um vídeo aqui no canal explicando as principais diferenças no jogo antes e depois dessa mudança, então cliquem no card que está aparecendo aí na tela para entenderem tudo isso. Mas no geral, eles mudaram o antigo sistema em que você precisava completar uma missão de nano ao encher sua barra de XP para finalmente upar de nível, tendo 36 nanos no total, para um sistema em que a cada 4 níveis você poderia pegar vários nanos diferentes, sem ter que obrigatoriamente completar uma dessas missões para upar de nível. Resumindo, eles estavam com preguiça de fazer novos níveis e completar a história do jogo, que de certa forma termina meio em aberto depois da missão final. Aí simplesmente botaram todos os personagens que queriam no jogo de forma preguiçosa, com missões nem um pouco originais e que pouco agregavam na história. Falando nisso, lembra do futuro? Pois é, eles trocaram ele por uma espécie de tutorial em uma escola que se passa no vácuo nulo dos encanadores do Ben 10, na Providência do Mutante Rex e no Monte Neverest, local característico do desenho Super Amigos, derivado do laboratório de Dexter. Eu até particularmente prefiro esse novo tutorial, pois ele é menos maçante do que o antigo. Porém o restante das coisas adicionadas nessa nova versão do jogo foram claramente mal planejadas e executadas. A partir daí começou um grande problema com o jogo. Lembra que eu disse que a Grigon faliu e a Cartoon assumiu completamente o projeto? Com isso, vários planos dos desenvolvedores originais para a continuidade da história do jogo para eventos que agregariam nesta foram por água abaixo, sendo substituídos em grande parte por apenas itens e promoções por códigos lançados em datas comemorativas. Isso inclui até mesmo nanos de personagens importantes que mereciam ter suas representações in-game bem feitas, mas tiveram isso aí. Após dezembro de 2011, quando adicionaram o Nano Mordecai e a Nano Princesa Jujuba, o jogo nunca mais foi atualizado. A Cartoon começou a focar em outros jogos online, como o Project Astronaut, um jogo muito foda, diga-se de passagem, além de iniciar a produção de um novo jogo no universo de Fusion Fall. Sem muitas novidades no jogo original, vários players pararam de frequentar os servidores de Fusion Fall, entrando apenas de vez em quando para relembrar os velhos tempos com seus personagens originais. Porém, o jogo seguia em um caminho que não tinha muita escapatória. A estratégia adotada pela Cartoon para sustentar os servidores através de propagandas ao iniciar o jogo já não era mais eficaz, com a baixa de players, que se tornava cada vez mais crítica. Ainda assim, durante tudo isso, resolveram insistir nesse universo. Em 25 de março de 2013, foi lançado Fusion Fall Heroes, uma versão point and click do jogo, em que você utilizava os próprios personagens da emissora, principalmente os que faziam sucesso na época, em um modo online contra hordas de inimigos. Essa versão não foi tão bem recebida pelos jogadores pelo simples fato de ser bastante limitada e ainda mais maçante que o jogo original, sem tirar o fato de que a maioria dos personagens não parece muito bem feita, né? Alguns meses depois, o site do Fusion Fall original foi completamente remodelado, se transformando em apenas uma página que continha 2 botões, um para jogar o MMO original e o outro para jogar o Fusion Fall Heroes. Isso certamente não podia significar boa coisa. Mesmo assim, alguns jogadores ainda se mantiveram esperançosos, achando que aquilo poderia ser um sinal de uma grande atualização do jogo ou algo do tipo. Porém, infelizmente, poucas semanas depois, em 23 de agosto de 2013, foi anunciado o fechamento do jogo em 7 dias, mais precisamente em 29 de agosto do mesmo ano. Durante esse período, os jogadores ficaram todos no nível máximo, além de receber dinheiro ilimitado para aproveitar os últimos momentos no mundo do Fusion Fall. Você tá achando que o vídeo acabou por aqui? Espera aí, que ainda tem mais coisa. Mesmo com o fechamento do jogo em 2013, a fanbase de Fusion Fall nunca desistiu do mesmo desde quando ele deixou de ser atualizado lá em 2012. Desde essa época já existiam iniciativas como o Project R, criado pelo Will Tilt, mais conhecido atualmente como Devon.
Esse projeto basicamente mostrava para os desenvolvedores que o jogo original ainda tinha potencial e muitas ideias poderiam ser aproveitadas e desenvolvidas dentro dele. Entanto, como vocês sabem, eles não deram muita bola para isso. Tentativas de recriar o jogo dentro de outros jogos, como foi o caso de um servidor de Fusion Fall dentro do Minecraft, ficaram famosas nesse período pós-fechamento, mas nenhuma delas ficaram tão famosas e conhecidas como foi o caso do Fusion Fall Legacy. Foi um game que iniciou seu desenvolvimento em 2014 e foi anunciado em 2015 com a proposta de recriar o jogo original, porém adicionando novos personagens, áreas e várias outras coisas já integradas à história do jogo desde o início. Mais tarde, o projeto se fragmentou em 2 jogos. Um permaneceu com o mesmo nome, tendo o objetivo de ser uma espécie de remake do jogo original em uma engine atualizada, corrigindo vários erros e coisas ruins da gameplay original, além de seguir com um plano de adicionar milhares de coisas novas. E o outro jogo ficou conhecido como Fusion Fall Retro, com o objetivo de ser literalmente o jogo original antes da atualização da academia. Mais pra frente, essa proposta mudou um pouco e o Retro começou a receber novas atualizações, adicionando personagens e fazendo com que eles fossem importantes na história, algo próximo do planejamento da Grygon para o jogo original antes da mesma falir. Aqui no canal tem milhares de vídeos explicando o conceito desses 2 jogos, então quem quiser ficar por dentro é só pesquisar Fusion Fall Retro ou Fusion Fall Legacy na aba de vídeos aqui do canal. O Retro chegou a ser lançado no dia 5 de agosto de 2018, recebendo atualizações constantemente até abril deste ano. Já o Legacy nunca saiu e nem sequer teve algo jogável. Infelizmente, eu duvido que tenha, pois no dia 17 de abril deste ano, a Cartoon Network entrou com um processo de DMCA, ou Digital Millennium Copyright Act, pois basicamente os desenvolvedores desses 2 fangames infringiram uma lei de direitos autorais ao utilizar personagens da Cartoon Network em seus projetos. Desta forma, ambos foram encerrados e definitivamente cancelados. Essa pode ter sido uma tentativa frustrada da comunidade e provavelmente a que mais foi longe, e manterá exposto por um longo tempo. Mas a comunidade do jogo continua ativa. Por mais que Fusion Fall não tenha sido um jogo incrível, e mesmo que nunca tenhamos chegado a jogar o Legacy, que seria uma versão bastante aprimorada deste, ainda assim a ideia central do jogo e o universo criado nele conquistou o coração e o carinho de uma legião de fãs, e estes pretendem tentar trazer de volta essa história de diferentes formas. Neste momento já temos projetos para trazer o jogo de volta no Minecraft, no RPG Maker e até pessoas tentando de alguma forma iniciar projetos tão ambiciosos como Retro ou Legacy. E aproveitando isso, queria anunciar aqui em primeira mão para vocês que eu, o Vicente, o Lucas e mais algumas pessoas da comunidade aqui do Fusion Fall Brasil estamos trabalhando em um projeto para criar uma nova aventura no universo de Fusion Fall utilizando a Dizzy Doom Engine. Então fiquem ligados, pois em breve traremos novidades sobre Fusion Fall Doomsday aqui no canal para vocês. Bom galera, isso foi tudo que aconteceu nesses longos 11 anos desde o lançamento do Fusion Fall até o início deste ano, pois infelizmente essa longa história foi encerrada devido a esse processo da Cartoon Network que entrou contra os jogos Fusion Fall Retro e Fusion Fall Legacy. Mas se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. A gente certamente não se vê no próximo vídeo aqui, mas muito provavelmente a gente se vê no meu novo canal. Então se inscrevam lá, por favor. Falou!